Em nome de Jesus. Mas vamos para a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, no capítulo 12, do versículo 41 ao versículo 44, nós temos aqui um episódio que hoje eu quero repartir com os irmãos e fazer essa reflexão bíblica, né, desse episódio que ocorreu no ministério de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: estando Jesus assentado diante do gasofilácio, observava a maneira como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Chamando os discípulos, Jesus lhe disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Todos deram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amados, eu quero refletir nesse texto bíblico e analisar algumas coisas que me chamaram a atenção nesse texto. A primeira coisa que eu quero pontuar é que a Bíblia está dizendo no versículo 41 que, estando Jesus assentado diante do gasofilácio, observava como o povo lançava ali o dinheiro. Jesus estava ali no templo e estava ele, né, de frente ao gasofilácio, ao ofertário, né, a arca do tesouro. E ele estava ali a observar a maneira como as pessoas se comportavam ali, como as pessoas chegavam até ali e depositavam ali as suas ofertas. E Jesus ficou a observar a maneira como cada um chegava e prestava o seu culto de ofertário ao Senhor. O que me chama aqui a atenção nesse ponto que eu estou ressaltando é que há um Deus que nos vê. Há um Deus que assiste o nosso culto. Tudo que nós oferecemos para Deus, Ele contempla, Ele vê, Ele olha. Há um Deus que consegue, amados, observar-nos em todos os momentos da nossa vida. Jesus observava a maneira como o povo lançava o seu dinheiro no gasofilácio. Há um Deus que te olha, que te vê. Há um Deus que te vê quando você está na tua casa, quando você está no seu trabalho. Há um Deus que te assiste em todos os momentos da tua vida. Queridos, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Jesus, ele disse que tudo quanto nós falamos, fazemos, teremos que dar conta. Significa dizer, queridos, que todas as nossas ações são vistas pelos olhos do Senhor. Há um Deus onisciente que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas. Isso tem que trazer paz para o coração do cristão. Aquilo que você está fazendo para Deus, aquilo que você está, né, contribuindo para o reino de Deus, seja através dos seus recursos financeiros, seja através do seu dom, seja através de uma palavra, seja através de uma ajuda, de um auxílio, de um alimento que você socorre, né, de alguma coisa que você está fazendo, entenda, Deus está vendo. É por isso que quando Paulo ele escreve à igreja de Corinto, ele diz: meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Tudo quanto nós realizamos para Deus, Deus ele vê, Deus ele enxerga, Deus ele contempla a nossa prestação de culto a Ele, como nós nos postulamos, como nós estamos diante da presença dEle. Ele está nos enxergando, Deus ele conhece o nosso coração. E uma coisa a mais que eu quero dizer aqui, amados, é que nada ficou desapercebido ao olhar do Senhor. Deus enxerga a todos. Deus vê a todos nós. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia diz que, vindo, porém, uma viúva pobre, lançou-lhe 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Ali havia pessoas ricas, ali havia pessoas pobres. E essa mulher aqui foi identificada como uma viúva pobre. E eu quero dizer o seguinte, amados, diante de Deus nós podemos ter diferenças sociais. Existe aquele que tem uma situação financeira melhor, aquele que tem uma situação financeira inferior, algum tem uma colação de grau, né, de estudo, outro é leigo, não é analfabeto. Sim, existem algumas diferenças sociais, mas entenda, essas diferenças sociais só são identificadas por nós mesmos. Agora, para Deus, todos nós somos iguais.
Deus não dá privilégio ao rico ou ao pobre, não. Deus trata nós como pessoa. Não é pela quantidade de dinheiro que você tem que Deus te trata. Também não é pela quantidade de dinheiro que você não tem. Não é pelo fato de você ser pobre que Deus vai fazer grandes coisas por você. Ou pelo fato de você ser rico, Deus não vai te ajudar. Nada disso. Deus, ele nos trata mediante o amor que ele tem por mim, por você, por cada um de nós. Mediante a sua infinita graça que ele nos atende. É assim que Deus cuida de nós, irmãos. E o Senhor Jesus, ele enxergou aquela mulher pobre e chama a sua atenção para isso. Havia tantos ricos, havia tantas pessoas de posse, e o Senhor focou o seu olhar em uma viúva pobre. Então, para aquele irmão que está se sentindo menosprezado, aquela pessoa que está se sentindo, né, um pouco triste, como se Deus não estivesse olhando, como se Deus não estivesse cuidando dela. Ei, querido, Deus olha para os ricos, Deus olha para as pessoas de posse, mas Deus também enxerga o pobre. Deus enxerga aquele que não tem posse. Deus enxerga todos nós, irmãos. O olhar de Deus, ele nos contempla, ele nos vê, ele nos enxerga, e Deus tem o melhor para a nossa vida. Entenda uma coisa, Deus não faz acepção de pessoas. No meio dos homens, as pessoas de fato, elas ridicularizam, zombam, criticam, menosprezam. Todavia, o nosso Deus, ele nos trata com amor, com graça, com carinho, com misericórdia, com abraço. Sim, Deus ama você. Deus não deixou de te enxergar, Deus não deixou de te ver. Aquela mulher ali, aquela viúva pobre que foi ali oferecer apenas 2 moedinhas de pouco valor, no olhar dos sacerdotes, né, daqueles que administravam o templo, aquela mulher era insignificante. Mas todavia o Senhor Jesus, ele diz no versículo 43 que, chamando os discípulos, Jesus disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Querido, aqui é um contraste, um paradoxo muito grande. Para a mente dos discípulos não dá para entender isso. Porque quando nós falamos de valores, nós comparamos valores, entendemos valores por aquilo que monetariamente a gente consegue somar. Mas a matemática de Deus é diferente da nossa matemática. Jesus está dizendo, olha, veja bem, esta viúva pobre que deu 2 moedinhas de pequeno valor, deu mais do que aqueles que depositaram grandes somas de valores. Isso, para a mente dos discípulos, era algo que não cabia dentro da matemática humana. Mas entenda uma coisa, Deus, ele não usa a maneira que os homens enxergam, a maneira como os homens avaliam. Deus não te avalia pela régua humana. Deus não te compara com ninguém. Você é único, você é exclusivo. Deus trata você não se assemelhando você com A, com B, com C, com D. Não. Deus trata você como filho, como filha. Porque a régua de medir dele é ele mesmo. Deus não faz comparação. Deus não trata-nos como se fôssemos objetos, como se fôssemos todos iguais. Nada disso. Deus nos trata com amor, com carinho, com graça, com misericórdia. É assim que Deus nos trata. E essa mulher aqui, né, que do ponto de vista humano era desprezível pela sua pobreza, a sua oferta era insignificante pelo valor monetário, mas diante de Deus ela teve um alto valor. Sabe por quê, irmãos? Deus, ele não nos avalia pelo valor intrínseco daquilo que ofertamos ou que damos, mas Deus nos avalia pela motivação. Ainda hoje eu falava, né, com uma pessoa que eu estive visitando hoje à tarde. O que Deus, a maneira como Deus, ele nos avalia não é pelo aquilo que apresentamos, mas é pela motivação do que fazemos. Como nós estamos motivados a fazer. Quando você lê a palavra, quando você ora, quando você contribui com a igreja, quando você visita um irmão, quando você canta um louvor, não é apenas o ato que você está fazendo, é a motivação que te gerou aquele ato, é que Deus enxerga. Aquilo que nenhum homem pode ver. O máximo que o homem pode ver é aquilo que você faz. Deus, ele olha além daquilo que você faz,
Deus olha a sua motivação. Porque existem pessoas, por exemplo, que ajudam, que auxiliam, que cooperam, mas a sua motivação não é sadia. É apenas para ganhar status, é apenas para dizer que é isso, que é aquilo outro. Só que Deus, ele avalia, mas não é pelo ato do que você está fazendo. Deus vai te avaliar pela tua motivação. Quando nós estamos motivados para a glória de Deus, tudo que fazemos é para a glória do Senhor. Nós temos que buscarmos a atitude de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Tudo tem que ser para a honra, para a glória do Senhor. E esta viúva pobre, ela fez a parte dela. Porque ela poderia pensar, eu não vou, prestar o meu culto no ofertório, porque é tão pouquinho, é tão insignificante. Não, eu não vou dar a minha parte, eu não vou dar a minha contribuição, afinal de contas, tantos já deram, tantas pessoas que têm muito mais. Ei, amado, cada um de nós temos o nosso culto a prestar ao Senhor. Não importa quão pequeno seja a nossa participação, não importa quantos dons, quantos talentos que nós temos, o que importa é que nós sirvamos ao Senhor com a totalidade e a plenitude do nosso ser. A nossa vida, ela é individual no nosso culto a Deus. Nós não podemos de maneira alguma deixar de cultuar o Senhor. Ah, mas fulano tem tantos talentos, Beltrano, ele tem mais jeito para coisa. Não, presta o seu culto a Deus, independente de quem está prestando, da maneira como outro irmão ou aquele grupo, aquela pessoa prestou. Faça a sua parte com Deus. Não limite o seu culto ao Senhor por causa das outras pessoas. Faça o teu melhor, dê o seu melhor e Deus vai te avaliar mediante aquilo que você deu. Deus vai te avaliar mediante aquilo que você vivenciou da vontade de Deus. Às vezes as pessoas dizem, pastor, eu não sei evangelizar, eu não sei pregar, eu não sei anunciar. E às vezes se limitam. Eu gostaria de falar bem como um evangelista, como um pastor. Ei, querido, Deus vai salvar a vida através da sua simplicidade, em você dizer, olha, Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus te liberta. Às vezes você não tem uma boa oratória, mas usa aquilo que Deus te deu. Não deixe de ser um contribuinte do reino de Deus. Não deixe de você prestar o seu culto ao Senhor por causa da tua pequenez, do pouco que você tem a oferecer. Talvez você não saiba ter, pastor, eu não tenho a capacidade de fazer uma oração linda, bonita, eu não sei orar como as outras pessoas. Amado, ora em nome de Jesus e Deus vai abençoar aquela pessoa. O que importa não é as palavras que você professa, é a intenção da maneira como você ora. Ore, abençoe, interceda, seja um intercessor no reino de Deus, seja alguém que clame, seja alguém que busca a face do Senhor, alguém que esteja ali intercedendo, orando pelo povo de Deus. Seja alguém que de fato coloque a vida no altar do Senhor para fazer o melhor para Deus. Não limite o poder, a graça e a glória de Deus na tua vida, porque você considera que é tão pouco que você tem a oferecer para o Senhor. Então o Senhor Jesus, para nós terminarmos, irmãos, ele diz no verso 44, todos deram do que lhes sobrava, mas esta da sua pobreza deu tudo que tinha, todo o seu sustento. O que Jesus procura elogiar nesta mulher é que ele diz que grande parte daqueles homens que trouxeram grandes somas de dinheiro, eles deram aquilo que sobrava deles. Aquilo que não lhes faria falta. Mas esta mulher, ela pegou apenas o que ela tinha. Era pouquinho, mas o que ela tinha, ela deu ao Senhor. Ei, amado, que lição tremenda, que lição profunda. Deus, ele não quer dividir. Escuta uma coisa. Eu não estou falando aqui de dízimos, de oferta. Eu estou falando de vida com Deus. Mas entenda uma coisa. É importante que você compreenda isso. Essa verdade absoluta da palavra de Deus. Eu estou falando aqui sobre um princípio bíblico. O princípio de você cultuar a Deus. O princípio de você se relacionar com Deus. E aqui a palavra de Deus, ela deixa bem clara que o Senhor, ele avaliou, não foi o valor monetário que essa mulher deu. O que foi avaliado foi a entrega absoluta que ela teve diante do Senhor. Ei, Deus, ele nos avalia pela nossa entrega, pela maneira como nós nos postulamos. Ei, Deus não divide a glória dele com ninguém. Muitas pessoas não crescem, não desenvolvem na vida espiritual porque falta entrega. Ele quer viver
com Deus, mas ele quer repartir um pouquinho do mundo. Ele quer ter uma vida com o Senhor, mas ele não quer abandonar o pecado. Ele quer viver uma vida dupla. Deus não aceita duplicidade. Deus não quer o que te sobra. Deus, ele não quer que você dê o resto para ele. Então, por isso, Deus hoje ele te convoca, entrega a tua vida no altar, se renda totalmente, dê totalmente a tua vida para ele. Ele quer que você se coloque totalmente no altar dele e diga: Senhor, eis-me aqui com plenitude, corpo, alma, espírito para ti. Deus quer que você doe para ele, você entregue totalmente a tua vida e você tenha essa decisão: Senhor, eu quero depor do meu coração o meu eu, a minha carne, eu quero fazer a tua vontade, eu quero cumprir o teu querer. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, faz cumprir todo o teu querer, Senhor. Eu quero o teu querer na minha vida, não mais a minha maneira de viver, não mais a minha maneira de ser, mas do teu jeito, Senhor. Faça essa oração ao Senhor hoje e faça como essa mulher. Não fique vivendo do que te sobra para Deus, não dê o que sobra. Eu vou dar eu vou fazer todas as minhas coisas, se sobrar tempo eu dou para Deus, se sobrar tempo eu vou cuidar das coisas de Deus, se sobrar tempo eu oro, se sobrar tempo eu leio a Bíblia, se sobrar tempo eu vou participar do culto, não, querido, não faça isso. Viva entregando para Deus a prioridade, dê o teu melhor, dê as suas as primícias das tuas horas, a primícia do teu tempo, a primícia do teu louvor, da tua adoração. Procure entregar-se totalmente ao Senhor. Ele quer corações rendidos, corações totalmente entregues a Ele. Eu lembro de uma história que diz o seguinte: um certo menino, né? Quando ele foi apresentado Jesus para ele, ele disse assim: não, eu sou menino ainda, sou muito criança para pensar nas coisas espirituais. Eu não quero viver uma vida religiosa agora. E ele se tornou adolescente, ele diz: ainda estou no período das minhas indefinições. Quando ele chegou na juventude, ele disse: não, eu tenho que estudar, eu tenho que me formar. Depois que eu me formar, eu então posso pensar nessas coisas de Deus. E depois, quando ele se formou e conseguiu, né, a sua formação, ele disse: não, mas agora eu tenho que correr atrás de um emprego, eu tenho que ter um emprego, e depois que eu tiver um emprego, eu vou para servir a Deus. E ele conseguiu o emprego dele, e depois ele disse: não, eu preciso agora constituir uma família, eu tenho que ter uma esposa, e tá bom, depois que eu tiver uma esposa, eu vou servir a Deus. E ele conseguiu a esposa, e quando ele estava ali, ele disse: não, mas agora eu consegui o meu casamento, eu tenho que agora construir minha família, eu tenho que ter meus filhos, eu tenho que trabalhar para poder dar o melhor para minha família. E lá foi aquele homem, né? O tempo foi passando, o decorrer dos anos, e aí ele veio os filhos dele, e ele disse: não, mas eu agora não posso ir para a igreja para servir a Deus, porque eu tenho que educar meus filhos, eu tenho que trabalhar para dar para eles o melhor, então mais tarde eu vou servir a Deus. O tempo passou, seus filhos cresceram, resumindo a história. E aí depois, quando foi questionado, ele disse: não, olha, agora eu não posso porque vai vir meus netinhos, eu tenho que cuidar. Moral da história: quando foi dito para ele: e aí, você vai servir a Deus? Ele disse: já estou velho demais para isso. Eu já não tenho nem mais forças, né? O tempo passou muito rápido e esse homem morreu sem salvação. Não fique adiando os projetos de Deus, entregue-se totalmente a Ele, viva o projeto do Senhor, ame a Deus acima de todas as coisas, gaste tempo com as coisas de Deus, dê o teu melhor. Ninguém sai perdendo em viver uma vida profunda com Deus. Aquela mulher que prestou o seu culto ao Senhor com tão pouquinho, mas saiu dali com a aprovação divina, não pelo valor monetário, mas pela atitude. É a sua atitude que Deus está olhando nesse momento. É como você se postula, é como você se apresenta diante de Deus. Dê o teu melhor. Existem pessoas que só dão a sobra. Existem pessoas que só doam aquilo que resta para Deus. Mas o que Deus ele quer de mim e de você é que nós entreguemos plenamente, totalmente a Ele. Faça isso nessa noite. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele tudo fará. Que Deus te abençoe. Que Deus possa continuar ministrando, falando ao teu coração. Que você possa ter no seu coração esse desejo intenso de servir a Deus, de dedicar-se ao Senhor. Não abra mão, querido, de servir a Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém. Todos os homens e mulheres que se lançaram aos pés do Senhor, que o serviram, né, que dedicaram a sua vida a Ele, jamais se arrependeram do que fizeram. Foram
altamente recompensados por Deus, por tudo aquilo que eles viveram e vivenciaram. Nós vamos orar por você agora, declarando a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. E a nossa palavra pastoral é essa: viva o melhor de Deus, dê o melhor da tua vida para Deus. Se você está hoje, né, em uma condição da sua jovialidade, dê o melhor da sua jovialidade para Deus, entrega para Deus, né, todo o teu futuro. Ah, pastor, mas hoje eu já estou ancião, eu estou envelhecido. Não importa, dê aquilo que você tem. Não fique adiando e nem protelando o projeto de Deus para a tua vida. Agora, esse é o tempo de Deus. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. E se você está afastado do caminho do Senhor, a palavra de Deus para ti é essa: vem, regresse à casa do Pai, há muitas moradas. O Pai quer te abraçar, o Pai quer te acolher. Se você está afastado, volte para a presença do Senhor hoje, assuma o compromisso com Deus e Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história. Basta você lançar a tua vida no ofertório de Deus, no gasofilácio de Deus, e dizer: Senhor, eu entrego toda a minha vida, todos os meus sonhos, todos os meus projetos, tudo que sou, tudo que tenho nas tuas mãos. Faça isso. Faça isso, entregue a tua vida ao Senhor. A você que ainda não assumiu um compromisso com Jesus, eu te convido a você fazer isso. Conheça o Senhor Jesus. Ele é aquele que tem um plano salvífico para ti. Ele tem uma vida eterna para te entregar. E somente Ele te levará a Deus Pai. Somente Ele te conduzirá a uma eternidade de salvação. Por isso, que você possa refletir nessa palavra que foi ministrada. Conheça o Senhor. Ele quer se revelar a ti, Ele quer revelar o teu coração e fazer uma grande obra na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Deus eterno, eu quero orar, Senhor, pela tua igreja, eu quero orar pelos meus irmãos. Deus abençoe cada irmão, cada irmã, libera uma palavra de bênção, uma palavra de transformação. Ó Deus, aqueles que têm, Senhor, se postulado diante de ti, Senhor, para te servir. Ó Deus, que a cada dia haja entrega, que a cada dia haja quebrantamento, que a cada dia, Senhor, os teus filhos, Deus, venham, Senhor, vivenciar todo o teu propósito e projeto. Em nome de Jesus, eu repreendo toda amarra, tudo aquilo que prende, tudo aquilo que atrapalha o teu povo de te servir, tudo aquilo, Senhor, que tem sido barreira, obstáculo. Há poder no nome de Jesus, Senhor, para mudar, para transformar, Senhor, em termos, Senhor, crentes totalmente 100%, Senhor, entregues, Senhor, na tua presença. Assim, Deus, eu oro por aqueles, Senhor, que estão vivendo uma vida dupla, Senhor, meio mundo, meio crente. Ó Deus, muda isso, transforma esses corações, que em nome de Jesus os teus projetos e os teus sonhos venham ser cumpridos na vida do teu povo, da tua igreja. Também oro por aqueles que não te conhecem, que ainda não se entregaram a ti. Espírito Santo, convença essa vida, Senhor, do pecado, da justiça, do juízo. Salva pelo poder que há no nome de Jesus. Oramos por aqueles que são afastados, que eles se reconciliem contigo, Deus, que haja, Senhor, um renovar de aliança, que haja uma transformação nessa vida. Eu profetizo salvação sobre essa vida, sobre este lar, sobre esta família, pelo poder do nome de Jesus, e que seja envergonhado e confundido o reino das trevas e o teu nome seja prevalecido pelo poder do teu nome. Assim eu oro a ti, Deus, e te agradeço, Deus, por este culto, por este momento. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, em nome de Jesus. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua casa. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus abençoe teu lar, a tua família, que a bênção do Senhor esteja sobre ti, que a bênção do Senhor não se aparte da tua casa. Você está guardado, protegido pela mão do eterno Deus. Fique na paz do Senhor, tenha o restante de noite abençoado, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.